Olá, meus amigos. Muitas pessoas no decorrer dessa semana me perguntaram, né, se eu sabia qual havia sido o resultado do conselho disciplinar do Sam Young, né, que foi domingo passado. O que eu soube é que eles não apresentaram a decisão no próprio conselho, como é de praxe acontecer. Eles disseram que iam mandar o resultado para Sam por carta ou e-mail, eu não sei muito bem. Eles não queriam chamar a atenção da imprensa, então é claro que o resultado não vai ser bom, né? Imagino, porque se fosse o resultado bom, ou seja, se eles dissessem que não iam nem excomungar, nem desassociar, eles já teriam dado o resultado imediatamente, né? Então ainda existe essa expectativa, tá? Ainda com relação ao último vídeo, algumas pessoas comentaram sobre aquela brasileira, né? Que além de ter sofrido abuso por aquele líder enquanto morava na casa dele, ela também sofria abuso físico e emocional pelo marido ex-missionário, né? E eu queria só dizer para vocês o que eu esqueci de falar e confirmei com ela essa semana. Ela se separou dele. Ela deixou ele, tá linda, tá maravilhosa. Relacionamentos abusivos não existe motivo no mundo pelo qual uma mulher ou um homem deveria se sujeitar a um relacionamento abusivo, tá? Então ela saiu fora, graças a Deus, está independente, está livre, está muito bem, obrigada. Muitos de vocês têm pedido, Vânia, fala sobre o batismo pelos mortos. Eu já falei, né, sobre isso, não há muito o que dizer, mas eu vou te falar de novo o que eu sei. Se é que eu já não falei anteriormente. Eu não me lembro muito bem quando foi, em que ano que eles iniciaram as ordenanças de batismo pelos mortos, mas eu tenho certeza que eu comentei em um vídeo anterior sobre isso. Eles iniciaram fazendo essas ordenanças, né, no Rio, não era dentro do templo, não. Dá uma olhadinha lá, eu acho que eu falei sobre isso naquele mesmo vídeo que eu falo sobre endowments, tá? Já que a gente vai falar sobre esse assunto por um momento, né, templo, eu queria só fazer uma ressalva aqui. Eu comentei com você naquele mesmo vídeo onde eu falei sobre os primeiros batismos pelos mortos terem sido realizados no Rio. Eu falei para você que Adolf Hitler como é que fala, o nazista, né? Ele recebeu todas as ordenanças vicárias no templo. Ele foi batizado, ele foi selado aos pais e selado à esposa. Quando eu falei do selamento, eu falei que ele foi selado à esposa em 1944. Eu me enganei, é 1994, tá? Está na descrição do vídeo lá, é o link para você olhar essa ficha das datas em que as ordenanças vicárias foram realizadas por esse grande nazista, né? Tá na descrição do vídeo se você quiser dar uma olhada. Presta atenção numa coisa. Eu não sei você, mas eu sempre tive uma ideia, porque como missionária eu ensinava que havia Igreja de Cristo. E aí aconteceu a apostasia, grande apostasia, o sacerdócio foi retirado da terra, isso era o que eu ensinava como missionária de tempo integral. O sacerdócio foi retirado da terra, a verdade foi retirada da terra, tá? Aí eu ensinava assim, era como um grande espelho que se partiu, cada um foi lá e pegou um pedacinho e criou uma igreja. Era assim foi assim que eu fui treinada no CTM para ensinar as pessoas às quais eu estava apresentando o evangelho. E aí eu ensinava que Joseph, ele foi chamado para restaurar o evangelho de Jesus Cristo exatamente como era nos dias em que Jesus Cristo estava sobre a terra. Era assim que eu ensinava as pessoas e era isso que eu pensava. Então, assim, na minha mente, tá? Eu tinha o seguinte conceito, de que o Senhor ia dando revelações para ele. Hoje, amanhã outra revelação, amanhã outra, que ele pegava as placas de ouro e ele colocava o dedo lá nas placas de ouro e com Urim e Tumim, que ele olhava através do Urim e Tumim, ele conseguia traduzir. O egípcio reformado. Só um parêntese aqui, né? Se o livro de Mórmon foi escrito por hebreus que vieram lá de Jerusalém, por que ele foi escrito em egípcio reformado se hebreus falam hebraico? Não sei, né? Fica aí para você pensar.
Eu nunca parei para pensar nisso, né? Falava de um povo que veio de Jerusalém, mas que escreveu um livro em egípcio reformado. Olha o que faz a ignorância, a gente passa vergonha, né? Pois é. Então tá. Então, assim, eu achava que tudo foi restaurado direitinho, que o Senhor se revelava a ele. Eu achava que a palavra de sabedoria, né, também ele foi inspirado. E aí, a partir do momento em que ele recebeu a palavra de sabedoria, ele não ninguém bebia, ninguém tomava café, ninguém tomava chá preto, era tudo certinho, era assim que eu pensava, tá? Eu pensava que a poligamia tinha acontecido porque estavam perseguindo os santos por causa da verdade, e aí a igreja seria extinguida novamente, a igreja de Cristo seria extinta, eles acabariam matando todos os santos, né? Por causa da verdade. Então, por isso, o Senhor falou para Joseph temporariamente viver a lei da poligamia, para garantir a permanência do Evangelho de Cristo sobre a Terra. Esses eram meus conceitos, Vânia, tá? Meus conceitos. Eu não sei se você também aprendeu assim ou não, tá? Aí você vai estudando. Ah, tá. Com relação ao templo, eu também pensei, mas aí eu pensava uma coisa. Mesmo quando eu era ativa, eu pensava assim: engraçado, no Novo Testamento não fala sobre selamento para a eternidade. No Novo Testamento não fala sobre o batismo pelos mortos. Na verdade, Paulo pergunta, né, por que se batizam eles então pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Uma coisa assim, uma escritura que é até um pouco confusa para mim, mas não fazia referência a isso. E tem uma escritura no Novo Testamento, né, falava que Jesus Cristo usava garments. Nenhuma escritura falava em símbolos e sinais. Então eu ficava pensando, por que será, né? Mas eu pensava, bom, um dia eu vou entender tudo isso. Irmã, não faz perguntas assim profundas, né? Um dia você vai entender tudo, não pode olhar além do marco. Eu escutava isso. Quando eu falava isso, pronto, eu já bloqueava e pensava, ai meu pai, que medo, né? Não vou olhar além do marco. Então tá. Aí você vai aprendendo, você vai aprendendo de historiadores que tiveram acesso a diários e a livros e testemunhos e cartas e artigos de jornais. E aí a verdade vem aparecendo. E é claro que você vai ficar estupefato no mínimo, né? Vai ficar perplexo, né? Como eu fiquei. Agora eu já tô melhor, agora eu já tô mais leve, porque agora eu dou até risada. Quando eu leio alguma coisa, né? Eu escuto, eu falo, minha, nossa, que loucura, é muita cara de pau, né? Eu tô lendo agora, escutando o livro de áudio de Richard Bushman, Joseph Smith, Rough Stone Rolling. É uma biografia de Joseph, é uma das melhores biografias dele, até onde eu sei. Richard Bushman, ele é um historiador muito respeitado aqui, e ele é membro da Igreja Ativa, mas ele sabe de tudo, tá? Que a gente tá conversando aqui. Mas ele fica na igreja porque ele gosta do que a igreja tem de bom. Como eu já falei pra você, você pode ou sair pelo que você não gosta, pelo que você descobre lá, ou você pode ficar pelas coisas que você gosta. A decisão é tua e tá tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso, amigo. Ninguém. Tá. Batismo pelos mortos. Joseph, o que inclusive Richard Bushman fala no livro dele é que Joseph se inspirou naquela escritura lá no Novo Testamento, tá? Que eu falei pra você, em que Paulo fala, né? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Alguma coisa assim, eu não sei nem o contexto dessa escritura para falar a verdade, e deixo você livre para você pensar e interpretar do jeito que você quiser, tá bom? Se você acha que essa escritura dá, como é que fala, dá embasamento para essa doutrina, tá tudo bem, né? Tá valendo. Acontece o seguinte, quando Joseph tinha 17 anos de idade, o irmão dele, Alvin, faleceu. Ele ficou muito doente e faleceu, tá? E era dito, naquele meio protestante em que ele vivia, os ministros religiosos pregavam que se você não se batizasse em vida, você iria e morresse antes de ser batizado, você iria para o inferno. Você já tinha perdido a tua salvação, né? Você não tinha salvação. E Joseph, ele ficou muito impressionado com aquilo.
Bushman fala no livro dele sobre isso, e outros historiadores têm a mesma opinião, que quando ele viu aquela escritura, bateu com aquele medo que ele tinha, aquela dúvida que ele tinha em relação a Alvin. Então, eu nunca mais vou ver meu irmão, como assim? Mas não é justo, ele morreu sem se batizar. Mas... Então, ele criou essa teoria, essa teologia, tá? Essa doutrina, vamos dizer, não é teologia não. Ele criou essa doutrina, vamos fazer batismos pelas pessoas que morreram. Perfeito. Então eles começaram a fazer. Como é que acontecia? Pegava um representante, né? Pegava um rapaz qualquer, digamos. Não sei a idade que eles faziam na época, não. Mas pegava um rapaz ou um homem e falava, e usava aquela pessoa como procuradora espiritual do falecido e batizava então aquela pessoa, tá? Pronto, tá considerada batizada na igreja mórmon. No templo hoje em dia, na minha época, era a partir dos 12 anos de idade. Se eu não me engano, eles baixaram a idade para 11, mas eu não tenho certeza, tá? 11 ou 12 anos. A partir dessa idade, você tem uma entrevista com o bispo e você recebe uma recomendação. Se você estiver sendo um super-humano, né? Não tem pensamentos sexuais, não se masturba, é honesto, guarda a palavra de sabedoria, quase perfeito, né? Eu tô exagerando um pouquinho. Mas passa por uma entrevista de dignidade, tá bom? Recebe uma recomendação e vai lá. Como é que acontece? Dentro do templo tem uma pia batismal, que tem embaixo, assim, uns bois representando as tribos de Israel. Não sei se são 12 bois, não. É escultura de bois, e aí tem a pia batismal bem grande, redonda. Você se veste de branco, você vai lá, e aí um portador do sacerdócio te fala, por exemplo, né? Fala teu nome, José Manuel da Silva, tendo sido comissionado por Jesus Cristo, eu te batismo em lugar e a favor de... Aí fala o nome da pessoa, eles falam sempre a palavra no final, falecido, né, ou falecido, no caso do homem falecido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Essas são as palavras que eles falam, e aí eles te colocam na água e te tiram, como é que é? Eles te submergem na água como um batismo normal que você assiste na capela, tá? É assim que é realizado. E aí você faz vários batismos, né? Eu adorava fazer batismo, pra falar a verdade. Eu achava uma delícia, né? Aquela água bem quentinha, bem gostosa, né? E depois eles também conferem o dom do Espírito Santo do mesmo jeito, tá? Eles falam o teu nome e aí falam em lugar e a favor do fulano de tal, falecido, né? E aí confere o dom do Espírito Santo e pronto. É assim que é feito, tá? Por quê? Porque daí no templo já tem nomes de pessoas, nomes e datas de nascimento e de falecimento dessas pessoas, então é realizado o batismo por elas. É assim, é só isso, não tem muito o que te falar sobre batismo pelos mortos, tá? Eu volto já na sequência.